Deus, amém. Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso. Que bom dia seja esse para você, que esse dia seja sempre memorável ao seu coração. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Amém, irmãos? Coloque essa palavra no seu coração. Ele não desiste de mim. Ele não desistiu, Ele ainda luta por você, Ele quer mudar você, Ele quer ajudar você, mas tudo vai depender de como você se coloca diante dEle. Quebrante seu coração e você verá a graça de Deus abundante, amém? Pode sentar em nome de Jesus quem morreu para o mundo e nasceu para Cristo, irmão, pode sentar. Glória a Deus, tudo bem, gente? Vocês estão felizes? É bom estar na casa de Deus? Davi disse, não há lugar melhor. No entanto que ele disse, Senhor, eu quero todo dia, eu quero estar todo dia, deixa eu estar todos os dias com os meus pés na casa do Senhor. Antes de eu começar a mensagem, eu vou deixar cadê o Marcelo? Marcelo está aqui? Não? Ah, está ali, tá. Eu vou pedir que todos os irmãos podem sentar, inclusive os obreiros, sente perto dos familiares também, pegue uma Bíblia, tá? Propositalmente o que eu vou fazer agora, tá? Já estava no escopo, já estava com o meu coração com esse sentimento. Pode sentar os obreiros também, marido, esposa, né? Só vai ficar o Marcelo. Cadê o Marcelo? O Marcelo estava tocando bateria, está lá enxugando as lágrimas que saem nos poros, né? Pode todos se assentar, só vai ficar só hoje aqui, só o Vini na produtividade ali, né, Vini? O Vini está ali, o Vinícius está com uns negócios meio chique aqui, né, irmão? O que é esse negócio aqui, irmão? Me explique o que é isso aqui. Sintetizador. O que é isso, irmão, né? Já pensou se Jesus arrasava quando pregava no deserto, mas se tivesse uns negócios desses, irmão, o que você acha? Ia ser bom ou não? Glória a Deus, né? O que eu vou pedir a todos é bastante atenção, tá? Eu prometo não ser demorado com essa mensagem. Porém, eu creio que a relevância daquilo que a mensagem propriamente vai falar ao seu coração pode mudar o curso dos pensamentos e ideias que você tem a partir de hoje. Eu acredito que toda a palavra, até mesmo a Bíblia diz que toda a palavra é divinamente inspirada. Eu creio que essa palavra, o Nato está sempre comigo, o pessoal que trabalha comigo na TV lá também, essa mensagem eu estou a semana toda, né, sempre tirando um pouquinho dela e trazendo aqui um cuidado de aplicar ela aqui na igreja e também na minha vida. E eu espero que ela ajude você nessa manhã. Abra sua Bíblia junto comigo, a segunda carta aos Coríntios, o capítulo é o 6, segunda carta aos Coríntios 6, eu até falei, Marcelo, enquanto você enxugava as lágrimas dos poros, que você fique, por gentileza, mais próximo aqui, se caso você vê alguém que precisa de água, se você vê alguém que precisa de um lenço para as lágrimas serem enxugadas, se aí você vai lá e ajuda, tá bom, Marcelo? Tá beleza? Abriram aí, gente? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, eu vou começar aqui, tá? Nós começamos aqui e vamos terminar aqui, tá? Já fique marcado aí. Eu só vou ler alguns poucos versículos aqui no capítulo de número 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 1. Põe a mão sobre a tua Bíblia. Se você está sem Bíblia, põe a mão no teu coração. Feche os seus olhos. Pai querido, dê-me o temor necessário, ó Pai, para transmitir esse recado. E que, durante, ó Deus, a ministração dessa palavra, os nossos corações não tenham espaço para dar pensamento ou até ideia de qualquer outro lugar físico ou até mesmo em pensamentos, em sonhos, para que eles se desviem dessa ideia que o Senhor trouxe ao nosso coração, dessa revelação. Jesus, não permita que nenhum mal-estar, nenhuma das intenções malignas consiga atrapalhar esse culto. Que esse culto seja, meu Pai, reservado para o meu coração. Você pode falar comigo? Que este culto seja reservado para o meu coração. Que possamos ser avivados, fortalecidos, que possamos crescer em graça na Tua presença, em nome de Jesus. Nós dizemos amém e graças a Deus. Amém? Versículo 1 diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça
de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo que é aceitável, e eis aqui agora o dia da salvação. E não dando nós, de maneira nenhuma, escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja de jeito nenhum censurado. Quando eu falo de jeito nenhum, eu não estou acrescentando a leitura bíblica, mas já tentando trazer uma ênfase ao assunto. E hoje o assunto mais falado no Brasil, nas mídias, é censura. É ou não é? Quem tem visto as mídias, jornais, você deve estar vendo, se deparando que a censura é o que há hoje, né, irmãos? Os doutores, né, estão todos nos comentários, estão aqui a censura. E o apóstolo Paulo, ele não é nenhum ministro do STF, ele não é nenhum ministro do grande clero da época, né? Mas ele é um ministro de Deus, e todo aquele que aceitou Jesus e vive para Deus se tornou um ministro de Deus também, né? Então, ele é um exemplo. Então, todo cristão, quando entendido o que o Paulo quer dizer, que se um dia eu recebi a graça de Deus, qual que é o dia da aceitação? O dia que você se derramou diante de Deus. O dia que você disse: Senhor, a minha vida não é mais a mesma se o Senhor não for o único centro da minha vida. Por isso que ele fala: a nós que cooperando. Essa palavra ficou no meu coração a semana inteira batendo ali. Eu conversava essa mensagem com um pastor amigo meu, e nós falávamos sobre a cooperatividade. O que é cooperar, gente? O que significa cooperar? Vamos, de forma mais simples, a gente fazer o quê? A gente tem um propósito e juntos a gente lutar para chegar junto. Né? Vamos chegar junto neste propósito. Então, cooperar é você, alguém está varrendo o chão, você está olhando, tem uma vassoura sobrando, o que você faz? Vou cooperar. Normalmente não é assim, mas é para a gente ter exemplos simples para ficar guardado no coração. Então, cooperar é estar disposto a ajudar quem está fazendo alguma coisa. E lembrando que o ministério que Paulo está falando, aqui ele fala dele, fala dos ministros de Deus, só que ele fala: gente, não tenha no coração de vocês um desprezo de receber algo tão grande, que é de graça, tão grande com desprezo. Ele diz, a primeira parte, ele fala sobre cooperadores, o versículo 2 fala sobre nós darmos ouvidos ao tempo aceitável, porque diz o Senhor: eu socorri você em um tempo, em uma fase que nem você acreditava em você. Nem você acreditava em você. Você lembra quando você veio para Jesus? Alguém lembra? Tem alguns que podem estar chegando agora, talvez seja o seu caso, pastor. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu não sei, eu não tenho motivação para trabalhar, eu não tenho motivação para voltar para casa, eu não tenho motivação nem para pagar minhas contas mais. Pastor, a minha vida está à mercê de uma deriva, um penhasco, um desfiladeiro enorme, e cada vez que eu caio, quanto mais eu passo os tempos da minha vida, mais profundo eu me sinto. É um abismo profundo que vai cada dia mais piorando ou melhorando? Segundo as palavras do salmista, ele disse: um abismo chama outro abismo. Então, o que o Paulo está tentando nos mostrar? Olha, não esqueça que num dia você foi socorrido onde ninguém podia te socorrer. Não tinha mãe, não tinha pai. Foi assim com você? A tristeza da alma, o coração, aquilo que só Jesus pode fazer, não há pastor, não há igreja, não há ninguém que possa fazer você se levantar, senão o Senhor Jesus. Então o próprio Cristo, pela boca de Paulo, diz: olha, eu socorri você. Não se esqueça que em outro tempo você não tinha vida. Em outro tempo você estava morto nos seus pecados. Mas o Senhor me socorreu. Então ele fala: ouça, dê atenção, porque esse é um tempo de salvação. E eu acho, irmãos, que é bem importante a gente pensar, porque se a gente for buscar nas terminologia das palavras, salvação. Espera aí, mas o Paulo disse que ele vivia como um salvo.
O Pedro disse: eu sou salvo pela fé, é pela graça que recebemos salvação. Então, se essa salvação já está em minha vida, alguns critérios, por exemplo, até algumas pessoas usam de critérios, dizendo assim: pastor, olha, uma vez que a graça me alcançou, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não perco minha salvação. Já ouviu esse tipo de conversa? Já ouviu isso? Você vai ouvir muitas pessoas com vários argumentos, e muitas vezes usando o quê, irmão? A palavra, a Bíblia, tentando fazer que a gente venha mudar o nosso entendimento, ou talvez dizer: não, você tem que aprender um pouco mais, você tem que conhecer um pouco mais. O dia da aceitação do Senhor, o dia da salvação do Senhor, já aconteceu para mim, já aconteceu para você. Se vivemos como salvos, irmão, nós não vamos esperar Jesus aparecer no céu, como diz a Bíblia, como um cavalo branco, de vestes brancas salpicadas de sangue. Não vamos esperar: ai Deus, espera aí que eu vou me acertar com a minha mãe, que eu tenho que pedir desculpa para ela. Eu vou pedir perdão para o pastor que eu falei mal dele para todo mundo. Não, eu vivo a salvação, eu vivo como um salvo. Aí o Paulo passa por um terceiro tópico, que é onde ele vai parar aqui e vai continuar a falar várias coisas que eu não vou falar agora. Ele fala o terceiro ponto no versículo 3, não dando escândalo. Então, irmãos, vamos falar a verdade, sem escândalo nenhum. Já é difícil a gente converter, levar a palavra aos corações duros. Não é difícil, sem escândalo nenhum, sem que haja nenhuma falha, sem que haja nenhum erro ao que diz respeito ao homem, tá? Porque em Deus não há erros. Você pode falar amém por isso? Em Deus não há erros, no Espírito Santo não há falhas. Ele avisa, ele dá a palavra, dá ensinamento. Quem falha somos nós, por não obedecer, por não dar ouvidos. E quando isso acontece, ele fala: eu estou cuidando do que ele está dizendo. Ele está tentando expressar o que está no coração dele, não dando nós escândalo em coisa alguma. Primeiro, ele fala para ele mesmo entender: eu não posso dar escândalo, né ou não é? Ele está falando: olha, nós não damos escândalo. Quer dizer, ele fala dele, mas também já chamando a atenção para que os que estão com ele também não deem escândalos. Nós não damos escândalos. Por que nós não podemos gerar escândalos? Leia o final do versículo 3. Para que o nosso ministério não seja censurado. Então, os cuidados que o Paulo tem nessa ministração me chama a atenção de que, se eu não der a valia à graça, se eu me esquecer do dia da aceitação, da salvação, o dia que eu aceitei Jesus, e se eu não compreender que eu também não posso dar o mau testemunho, que eu não posso fazer escandaloso o evangelho de Deus, eu também, infelizmente, verei, além de eu que estou errando, não vou poder pregar mais com autoridade. Quem lembra de Jesus dentro do cenáculo, ainda muito jovem, a Bíblia fala que ele tinha 12 anos. Lembra que ele pregava com uma autoridade que os anciãos falavam: da onde vem tal sabedoria? Então veja Jesus com 12 anos trazendo a palavra, irmão, e os irmãos se escandalizavam no quê? Nos pecados de Jesus ou no entendimento que Jesus trazia, na revelação do céu ali que ele trazia? Então, quer dizer, as pessoas têm que se escandalizar com você de saber que você é diferente de todos. Você é uma curva diferente, mas todo mundo, pastor, todo mundo chega ali e dá uma erradinha. Não, eu ando com Jesus, então eu não gero escândalo, porque esse escândalo vai promover leia a última frase, a última linha ali, vai promover uma censura. Se eu for censurado, eu vou ser impedido de falar de Jesus, eu vou ser impedido de levar a boa palavra de Deus. E às vezes, olhando nesse sentido, aqui entra um pouquinho da questão da religiosidade, a religião. Irmãos, o fato de nós termos, 1000 igrejas, sei lá quantas igrejas tem em Pato Branco, 100, 200 igrejas, que seja lá que tenha mais, não sei, que tenha mais gente pregando. O fato de ter muita igreja significa que todos estão dando bons testemunhos? E eu não tiro a nossa, tá, gente? Faço parte de uma igreja e oro a Deus para que nós sempre demos bom testemunho. Mas sabemos que a obra é feita por quem? Pelos homens. Então, irmão, o cuidado do Paulo gente, nós temos que ser minucioso e não se esquecer, porque se você tem na sua consciência a memória, que não pode ser fingida, tá? Não pode ser uma coisa que você lembra só por lembrar, você lembra só porque, um dia eu fui para a igreja que eu precisava de um carro. Deus te deu um carro? Quem Deus já te deu um carro? Glória a Deus, Deus te abençoou. Alguém veio porque precisava de cura, de libertação? Alguém foi curado e liberto? Só 3 pessoas, o resto veio tudo por amor, tudo por graça.
Quem chegou na igreja derrotado igual eu? Eu cheguei, pode levantar a mão e balançar. Se tivesse uma câmera agora, eu ia mostrar para todo mundo. Cheguei derrotado, pastor. Eu cheguei esmirilhado pelo diabo. Eu cheguei como a carne moída que passa dentro da máquina que moe a carne, moído. O diabo fez de mim o que queria. Com palavras, com atitudes, com situações. E isso eu digo para você que a intenção do Paulo era fazer que todos aqueles que pleiteassem o ministério da salvação, o ministério da graça, tivessem o cuidado de não deixar um rabinho para o diabo poder segurar alguém. Se o cachorrinho sai correndo, se você for rápido e pisar no rabinho dele, ele corre? Porque você está segurando ele. Assim, irmão, também uma pessoa que conheceu a graça. Põe o versículo 1, filha, parte B do versículo 1. Leia, por favor, junto comigo. Vos exortamos a que não recebais. Então, quer dizer, a exortação do Paulo para uma igreja é: não viva a graça de uma maneira vã. Qual que é a intenção do Paulo? Fazer que todos os dias nós despertemos, abrimos os nossos olhos e reconheçamos que, por exemplo, alguém tem um computador. Quando você tem um computador, ele não reinicia com as configurações iniciais de um computador. O computador ele tem é prefigurado para isso, mas ele está prefigurando como que um cristão tem que viver. Ele fala: olha, a graça não pode ser em vão para você, ela não pode ser de graça, ela tem que ter um valor dentro de você. Então não receba essa graça, ou seja, vai passando o tempo, nós vamos ficando um tanto quanto preguiçosos, vamos ficando um pouco desconfiados. Quem já ficou desconfiado? Quem já teve dúvidas? Pastor, essas dúvidas mexem comigo, o senhor não tem ideia. Dúvidas que eu não sei, será que essa pregação é verdade? Porque eu acabei escutando o pastor A, o pastor B, eu ouvi o fulano C falando, e o pastor me colocou uma pulga atrás da orelha. Irmão, eu não tenho tempo de abrir para você, mas em Atos a Bíblia fala que o Paulo chegou a Jerusalém para encontrar o Pedro, e o Pedro, você sabe que qual que era a origem do Pedro, irmão? A origem de um homem estudante, um teólogo, ele era um homem conhecedor, né, de toda a lei, ele era um homem que conhecia todas as escrituras, fariseu. O Pedro era assim? O Pedro era o quê mesmo? Pescador. E quando eu falo pescador, algumas pessoas podem falar: pastor, está desprezando. Não, não estou desprezando, mas ele era um homem simples, um homem comum. Era um homem que trabalhava, que labutava, que se esforçava, um homem, um judeu, né? Mas ele tinha vamos dizer assim, o conhecimento dele era pequeno. E aí vem o apóstolo Paulo, cheio de palavras. Você sabe que o Paulo era poliglota. Para onde ele ia, dependendo de onde ele chegava, ele não passava apuros, não. E nisso eu estou falhando. Imagina se o missionário me manda lá para Miami, por exemplo. Pode falar amém, eu creio. Não, pastor, fique em Pato Branco mesmo, né? Ou se o missionário me manda, por exemplo, sei lá para o Moçambique, por que não? Né? Os irmãos são parecidos igual o pastor, assim, ué. Vamos lá pregar lá, ué. Ah, pastor, lá vai ser mais fácil, os dialetos o senhor só vai ter que pegar um jeito ali. Mas se o senhor me mandar, por exemplo, para a China. Pô, Paulo, daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando, por que estou falando. Se o nosso testemunho é verdadeiro, irmão, você não tem medo de fazer nada em lugar, porque quem vai determinar, quem vai abrir a palavra é o próprio Deus. Então, pensando nisso, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, quem que era o líder? Quem que era o chefe da igreja? Quem que comandava ali as direções da igreja? Era o Pedro. Ele chega um momento que eles têm um atrito. Ele, Paulo, o Paulo fala: eu não concordo assim não, viu? Aí ele fala: não, é o seguinte. Daí o Pedro começa com os apóstolos: esse homem é meio estranho. É sempre assim: aquele que sabe demais acha mal daquele que sabe de menos, que chama de menos acha mal do que sabe demais. Então, quer dizer, tudo é proveitoso. O que não pode ser desprezado, leia lá, gente. Vos exortamos que não recebais. O Paulo, certa vez, ele falou, dizendo assim: gente, vocês ficam brigando porque algum come carne e o outro não come carne. Quem lembra disso? Eu não tenho tempo de abrir. Ele fala também na igreja de Corinto. Gente, não vamos ficar perdendo tempo. Se um irmão tem fé para comer carne, que coma e que Deus abençoe e que faça bem. Mas se o irmão não tem fé, que coma legume. Ele não está tentando fazer que a gente crie umas rixas, porque se a gente começa com essas coisas, a gente começa a colocar impedimentos para a graça. Nós começamos a implicar coisas que vão afastando a gente de Deus.
E eu vou te dar um exemplo agora, vamos mudar o curso agora da mensagem, deixa marcado aqui, eu vou marcar minha Bíblia. Você vai comigo em Lucas 22, Lucas capítulo 22, onde nós vamos, ali naquele momento antes, momentos antes da crucificação. Lucas 22, 31. Irmãos, se você quer marcar a mensagem, você gosta de marcar, a mensagem é os sinais da queda. Essa é a mensagem de hoje, os sinais da queda. Lucas 22, o versículo que nós vamos iniciar é o 31. Quando você encontrar, diga achei. Todos acharam? Vamos junto com o pastor? Vamos lá? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, orei, clamei, para que a tua fé não desfaleça. Eu quero que você grife aqui, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, pelo amor de Deus, estou pronto a ir contigo, até mesmo a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Por favor, eu quero que você preste atenção nesse ponto, bem importante. Isso aqui está acontecendo. Se você, por exemplo, está com a Bíblia aberta, quem está com a Bíblia aberta aí? O versículo 7 do Lucas 22 tem um subtítulo. Qual que é o subtítulo que tem aí? A última Páscoa, a Santa Ceia. Então isso quer dizer, essa fala de Jesus está acontecendo em qual período? Depois da Santa Ceia e momentos antes de ele ser crucificado. Jesus passou com Pedro durante 3 anos, alguns falam 3 anos e meio, mas vamos estabelecer um número fechado, 3 anos, durante dia e noite, aprendendo com Jesus. Não teve um dia de Jesus no ministério que Pedro não esteve o quê, irmão? Como testemunha? Testemunha ocular. Ele viu tudo. Os evangelhos descritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, não teve alguém mais presente do que o próprio Pedro. Apesar de que o Pedro não descreveu um evangelho em si, ele deixou cartas. Mas o Pedro, ele deixa para nós esse entendimento de que nós podemos passar anos aprendendo com Jesus. Nós podemos passar, talvez, assim, posso dizer, há décadas. Quem já está há décadas com Jesus? Décadas. Já passou décadas? 20 anos? 25, 30? Pastor, eu posso passar o tempo que for. Essa palavra, para mim, é um aviso. Se você vê, por exemplo, o versículo 31, em cima tem um subtítulo que a Sociedade Bíblica deixa, Pedro é avisado. Então, quer dizer, irmãos, nunca vai acontecer uma queda comigo sem antes o Senhor me avisar. Ele vai me avisar primeiro. Eu vou ter o aviso de Deus para que eu não venha desprezar a graça que recebi. Irmão, quem ficaria feliz de estar no lugar do Pedro, irmão? Quem ficaria feliz? Irmão, eu estou falando no sentido de você poder ver tudo que ele viu. Pedro entrou juntamente com Jairo na casa dele, onde a sua filha estava morta. E aí Jesus falou o quê? Pedro, manda todo mundo sair daqui, fica só vocês aqui e os pais. Daqui a pouco Jesus fala, Talita cumi, levanta-te. E ela levantou. Como é que pode um negócio desse? Aí daqui a pouco está andando Pedro, João, os discípulos. Eu imagino, já ouviu falar daquela força-tarefa? Jesus era a força-tarefa, tinha ele e os seus 12 discípulos. Ninguém resolvia, Jesus e os discípulos chegavam, resolviam. Jesus está andando no caminho, passa um culto fúnebre. Está passando ali uma mulher com uma mão no esquife ali, tocando ali no filho morto, chorando em lágrimas, porque ela já tinha perdido o marido. Aí ela está passando ali, Jesus sente compaixão daquela mulher, para todo aquele enterro, para toda aquela sessão de choro, para ali, vai ali e toca naquele menino morto, e o menino levanta. Quem estava ali? O Pedro. O Pedro estava ali, Jesus estava, sem Jesus não tem milagre. Pedro estava ali. Então, fazendo um vislumbre assim, no dia da transfiguração, irmão, aquele dia, aquele resplendor de glória que aconteceu uma vez somente, uma vez só, uma única vez. Nesse dia, quem estava ali, irmão?
O Pedro tinha tanto temor, irmão, que a hora que ele viu aquele resplendor, que ele viu Moisés e Elias, ele fez o quê, irmão? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, aprenda a ler mais a Bíblia. O que o Pedro fez? Ele se ajoelhou e colocou a cabeça no chão e fechou o olho. Deus, o senhor quer que faça uma cabana aqui para vocês? O senhor quer que faça uma casa? Pelo amor de Deus, me faz alguma coisa, me fala o que eu tenho que fazer. Eu acho que talvez seja uma das coisas menos importantes, querer fazer uma cabana nessa hora. Mas acho que o Pedro só queria participar daquele momento. Pedro participou da transfiguração. Irmão, não há relatos, além da Bíblia, alguém que teve a capacidade de vencer a física, de andar por cima das águas. Quem fez isso, irmão? Pedro. Irmãos, eu estou falando com crentes hoje, amém? Estou falando com pessoas que são da fé. Aqueles que não são já recebem como diz, uma vacina, para o dia que você se firmar com Jesus, você lembrar dessa palavra. Que nós podemos estar muito próximos de Jesus. Só que Jesus, ele sempre tem o cuidado de me avisar para que eu não venha cair. Agora, a ênfase da mensagem dessa segunda parte, leia comigo 32, versículo 32, eu quero que você veja o que Jesus fez, tá? Como louvávamos mais cedo, né, Natanael, nós louvávamos a Deus, ele não desiste. Vendo Pedro, estava desanimado, o diabo ia levar a alma do Pedro, o que o Senhor faz? Não desistiu dele, mas eu roguei por ti, para que a tua fé... Algum momento você consegue interpretar, eu não consigo interpretar esse texto de uma forma diferente, eu até fui procurar saber um pouquinho mais, mas eu não vou dar aqui para você o que eu não tenho conhecimento profundo, tá? Do hebraico, do aramaico, eu não vou procurar essas traduções. Mas eu consigo entender o desfalecer, eu acho que é o desânimo principal da nossa vida. A gente passa muitos momentos que a gente vai desanimando, não é verdade? Tipo assim, você vai passando aquele êxtase, aquele crescimento, aquela vida com Deus, aquela alegria, vou salvar todo mundo, aí chega no momento que você fica numa linha tênue, que você começa, não, vou ser um pouquinho mais cauteloso, porque eu sei, quem achou que também ia salvar todo mundo? Quem achou que ia salvar todo mundo? Eu achei, verdade. Eu vou salvar todo mundo que eu achar na minha frente, eu vou levar para Jesus. Eu vou fazer isso. Aí quando começou a passar os dias, os meses, os anos, eu falei, opa, não é bem assim, é uma luta. E a pior luta não é quem vai ser salvo, é você. É ou não é? A pior luta é quem? É eu. Porque todo dia eu tenho que continuar firme, eu tenho que continuar na palavra, eu tenho que ficar, mesmo vendo que muitos não querem, eu tenho que permanecer. Aí o que a Bíblia fala, irmãos? Eu lutei para a tua fé não desfalecer. Então quer dizer, irmão, o Senhor disse assim, eu lutei para que nessa noite eu bati no diabo, dei um tapa na cara do inimigo, e graças a Deus eu livrei você do câncer. Eu livrei você de um acidente que você ia sofrer hoje de tarde, você ia cruzar a rua, o carro ia bater e você ia morrer. Hoje, nessa noite, eu lutei para que você não sofresse mais tentações. Pedro, você é meu queridinho. Você é meu bichinho de Jacó. Quem lembra dessa frase na Bíblia? Lembra? Você é meu bichinho de Jacó. Você é meu queridinho. Você não vai sofrer tentação mais, Pedro. Foi assim que Jesus disse, irmãos? Quando o inimigo tentou de alguma maneira zombar do Pedro, o que Jesus fez por ele? Eu estou acrescentando você força para a tua fé não acabar. Então a única coisa na nossa vida que nós não podemos perder é a fé. Porque os anos vão passando, o que o diabo tenta fazer com a gente com os anos passando? Ele vai tentar de alguma forma roubar sua fé. Coisas que você cria, hoje você não crê mais. Coisas que antes você entendia, pastor, eu como um cristão, eu aprendi que eu tenho que orar. Todo dia eu tenho que orar. Quem aprendeu assim também? Pastor, mas hoje não deu tempo de orar. É que hoje a minha vida foi corrida. Entenda o que eu quero dizer para você, são traços que o sinal é dado de Deus. O sinal é dado, olha, Pedro, se você tem um pouquinho de temor do Espírito Santo, você escuta uma palavra dessa, você já acende uma lâmpadazinha. Opa, sinal vermelho. Está na hora de eu parar um pouco e me refazer.
Me reconstruir. Não é estabelecer outra graça, não é colocar uma coisa, não é para você inventar nada, mas eu preciso me refazer em Deus, eu preciso voltar da onde eu comecei. Onde eu comecei? Eu comecei sendo curado do meu casamento. A primeira coisa que Jesus curou na minha vida foi meu casamento. Meu casamento estava destruído, minha vida moral, psíquica, meus pensamentos, tudo o diabo conseguiu usar. Então sempre eu tenho que fazer o quê, irmão? Eu tenho que fazer essa autoanálise dentro de mim e voltar atrás de Jesus. Em outro tempo eu nem família tinha. E trazer a memória, lembra que o Jeremias falou em Lamentações 3, ele fala, trazei à memória as coisas que te trazem esperança. Então a gente muitas vezes fica muito apegado ao que não está dando certo e vai esquecendo de tudo aquilo que já deu. E tudo o que deu certo foi por quê, irmão? Porque você trabalhou demais? Porque você é o queridinho, né? O bichinho de Jacó? Por quê, irmãos? Tudo foi por meio do quê? Da graça. Então eu não posso esquecer que tudo que eu vivo e que eu tenho veio de Cristo. E eu não posso esquecer disso. Então o Paulo falando com os crentes já que já estão, desculpa a forma que eu vou falar, mas barbados, não precisa pedir desculpa para isso, né? Eu ia falar outra palavra. Mas irmãos, barbado já, o que é barbado? Quer dizer, já tem uma capacidade de fazer sozinho, que já tem como fazer a sua parte, a união. Lembra que o Paulo disse, gente, nós somos cooperadores não da Igreja da Graça, não do pastor Jefferson, não do R.R. Soares. Servimos a Deus nesse ministério? Sim. São nossos líderes? Sim. Então vamos andar juntos, vamos cooperar nesse trabalho que todos estão fazendo juntos. Então, o que está acontecendo com o Pedro? Ele está recebendo um aviso. Quando você começa a perceber que você não tem vontade mais de orar, isso quase com você não acontece, só comigo. Não, verdade, não é só com você? Ou é só comigo? Quando vocês forem, ora por mim, vocês são muito santos. O que eu quero dizer é, todos os dias a gente vai ter aquele desejo de não orar, aliás, a falta, da vontade de buscar Deus, a falta da leitura da Bíblia. Quem está lendo a Bíblia com a gente um ano? Pode levantar a mão e deixa assim. 10%. Dos 100% que eu falei, gente, janeiro, quem nunca leu a Bíblia o ano inteiro, eu vou lutar por você. Irmão, não me interprete mal, pelo amor de Deus. Eu tenho pessoas que servem a Deus na nossa igreja, que não têm leitura, que não sabe ler. Você, por exemplo, você já viu uma criança que não sabe ler nem escrever, pegar o controle da TV e colocar onde quer? No YouTube, coloca não sei no que, não sei no que. Irmão, a pessoa não sabe ler, ela chega em casa e coloca lá o pastor, ou os irmãos, os obreiros, lendo a Bíblia, e ela senta lá e lê a Bíblia junto. Como que lê, se ela não está lendo? Não, ela está ouvindo. Então a gente está fazendo cuidado de todos os dias, tem a leitura da Bíblia, passando o ano inteiro, a gente vai ter, o final do ano, vai chegar em dezembro, todo mundo leu a Bíblia inteira. Até quem não sabe ler. Então, o que eu quero dizer para você? É um cuidado de que alguns estão recebendo. E glória a Deus quem está recebendo, mas e quem não está? É porque eu não tenho tempo, pastor. A minha vida é muito desmotivada. Será que isso não é um aviso para você acordar e perceber, opa, tem alguma coisa? Tem alguma coisa errada aí. Eu já não tenho prazer de ler a Bíblia mais. O meu tempo, pastor, se eu não tiver um tempinho para parar, assistir... Irmão, vou falar uma coisa para você. É bom você assistir o missionário, assistir as pregações do pastor, enfim, conhecer a palavra. É bom você ter momentos variados. A gente tem que ter uma vida toda, né? A vida não é só igreja. Mas a gente tem que todo dia ter um momento reservado para Deus. Todo dia. E por isso que a gente já tem, aqui na igreja, por exemplo, eu faço 11 cultos por semana. O pastor Jaime, lá em São Paulo, deve fazer uns 500 por semana. Porque sempre tem alguém que precisa da palavra. E a gente tem que começar a dar valor a isso. Porque a palavra, ela traz para a gente exortação. O que é exortação? Puxão de orelha, chamar atenção. A palavra traz para a gente uma alegria do Espírito Santo de fazer, olha, eu estou com você, você vai conseguir vencer esse negócio aí. Ou uma direção de como agir, de como fazer. Alguém já deve ter visto o missionário contando uma mensagem que ele fala daquele rapaz que, na Coreia, que ele escutou a pregação, bom é o sal é bom. Aquilo foi uma revelação do Espírito Santo para ele. Ele virou o homem do sal.
Ele começou a vender sal, o maior exportador de sal que trabalhava refinando o sal era ele. Uma revelação. Por isso que muitas pessoas não entendem como prosperar, porque, pastor, ela começa, por favor, põe o 6:1, versículo 6:1 lá do Coríntios, por gentileza. Vamos ler a parte final do versículo, a parte B. Vos exortamos que não recebais a graça de Deus. Em outro tempo, um culto de prosperidade, por exemplo, você falava, puxa vida, isso me traz o quê, irmão? Me traz direções, me traz força para continuar lutando para prosperar. Só que hoje a pessoa fala, a igreja não é lugar de falar de prosperidade. Porque você começa a achar que não, a igreja é lugar só para salvação. Irmãos, tanta coisa que outrora para você tinha valor, que vai passando o tempo, você vai começando a desprezar. Você vai deixando de lado. Não, pastor, não precisa de prosperar. Tá bom, então, 1 Timóteo 5:8, confere antes de colocar, se não me engano, é aquele que não busca pelos seus é pior que o infiel. É isso? É isso mesmo. Leia lá comigo lá. Ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, essa pessoa faz o quê? Irmão, presta atenção, o que Jesus falou para o Pedro? Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, essa noite eu orei por você, para que a tua fé não acabasse. Então, quando você começa a perceber que você já não luta mais pela tua família, está acontecendo o quê? Você está negando a fé, e está pior do que uma pessoa infiel. Então veja que os tempos vão passando, irmãos, tudo dá avisos quando vai acontecer. Presta atenção, dias atrás, estava com a minha esposa no carro, tem um mês mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Estava no carro, falei para minha esposa, quem é motorista aí? Quem é motorista? Você dirige todo dia? Você tem seu veículo, você sabe como ele ronca, você sabe o barulho que ele faz, você sabe tudo, porque é uma coisa que você está todo dia, não que você seja perito, mas é uma coisa que você sabe, né? É igual a irmã quando vai cozinhar o feijão. Quem já viu, a irmã falou assim, essa panela não tá legal. É uma coisa que você faz todo dia, uma coisa que você tem um conhecimento. Essa borracha está meio estranha, a pressão não está pegando. Voltando ao exemplo, estava com a minha esposa no carro, aí eu falei, Daniel, está estranho, está um barulho estranho nesse ar-condicionado. Estava um dia quente que só. E eu falei, está estranho, está fazendo um barulho, uns estralos, estava gelando, mas uns estralos. Eu falei, Dani, está estranho esse negócio aqui. Esse negócio está estranho, esse negócio está estranho, esse negócio está estranho, puf, parou. Fui no mecânico, o mecânico falou, olha, uma pedra deve ter voado, entrou no radiadorzinho aqui, vai ter que tirar, fazer o soldar e tal. Ficou bem caro até para arrumar. Mas tudo que você passa na vida, em todos os sinais, tudo que passa na sua vida, dá sinal que tem um problema. Tudo dá sinal. O que mais que dá sinal? Você começa a perceber, por exemplo, que você começa a pagar o cartão de crédito e está ficando só o mínimo, tem um sinal aí. Qual que é o sinal? Está gastando mais do que você ganha. Então, tudo dá sinais. Você não está entrando numa coisa, não, pastor, aconteceu sem eu saber, pastor. Não, você está recebendo um sinal. Tem alguma coisa que está acontecendo, ou vai acontecer uma coisa ruim. Tudo dá sinal na vida. Quem é pai ou mãe sabe o que eu vou falar agora. Já percebeu um sinal estranho num filho seu? Minha esposa, irmão, eu agora estou um pouco mais ligado nisso, sabe? Mas eu olho para o meu filho e falo assim, sabe que criança pequenininha vai para a rua, né, e brinca, põe pedra na boca, terra, e fica no sereno, e brinca, e pula, volta e meia dá um negócio, né, irmão? Dá um resfriado, dá uma febre, um negócio na garganta. Eu olho para o meu filho e falo, opa, ele não está normal, tem um sinal ali. E passa aquilo ali, você já vai aonde? Fazer o quê, irmão? Vai repreender, porque tem alguma coisa errada. Só que os sinais vão vindo e a gente vai fazendo o quê, irmão? Você vai deixando. Está vendo vários sinais em todos os sentidos. Você começa a sentir uma dor aqui, uma dor lá. Você começa a tomar medicamento e cada vez que passa, cada mês é um médico diferente. Aí essa dor não passa. Um mês é o ortopedista, outro mês é o quiropata, outro mês é não sei o quê, outro mês é não sei o que lá. Todo mês tem alguma coisa acontecendo. São avisos que o negócio não está bom no teu corpo. Tudo dá aviso, gente. Quem lembra quando Jesus entrou na casa do Pedro, na casa da sogra do Pedro? Jesus entrou e encontrou uma mulher deitada, irmão. Irmão, plena luz do dia, uma dona de casa, que tudo indica que ela era uma dona de casa. Ela não era nenhuma empresária. Tudo indica que ela dentro de casa, deitado, sol, né, como diz, aquela lua, aquele sol que estava do dia, e a Bíblia fala que ela estava deitada. Quem está deitado num dia assim, irmão?
Alguém que está desanimado, alguém que está doente, alguém que está com algum problema. Você começa a perceber que você não tem prazer em buscar a Deus, você começa a fazer coisas que desagradam a Deus e você começa a acostumar assim essa vida, você vai empurrando a vida com a barriga, você vai, eu levo a Deus, Deus sabe, né? Deus sabe o que eu passo, Deus sabe a minha caminhada, Ele sabe meus problemas, então Ele entende que eu não tenho que ser perfeito. E assim a gente começa a decair. Por quê? Volte comigo em Lucas 22, agora você vai no versículo 54. Quem está entendendo o recado, diga amém. Diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Para aqui e olha para o pastor. Quem estava mais perto, em tudo que eu comentei com vocês, quem andava mais perto de Jesus? Pedro. Os maiores puxões de orelha foi para quem? Para o Pedro. As maiores revelações? Pedro. Pedro recebeu algo, irmão, que eu posso dizer para você, irmão, quem não queria ter vivido o que Pedro viveu? As emoções, imagine a euforia, a alegria que tinha Pedro. Agora o Pedro, irmãos, quando vê Jesus ser aprisionado, você sabe que antes disso ele tentou fazer o quê, irmão? Defender Jesus pegando a espada, cortar a orelha do Malco. Ele tentou usar da brutalidade, Deus falou o quê? Pega essa espada e guarda na bainha. Irmão, tem crente que anda com a mansa louco dentro do carro, irmão. Você não sabe o que é a mansa louco? Ah, meu Deus, eu esqueço que eu prego na TV, nas internet, não posso falar essas coisas, senão me censuram. Mas você sabe o que é ou não? Quem sabe o que é esse negócio aí? Sabe ou não? É um pedaço de pau, um pedaço de ferro, ou às vezes uma arma, né, irmão, que é pior ainda, né? O crente que conheceu Jesus, irmão, ainda está lá, ainda esperando. Se alguém mexer comigo, eu ressuscito aquele capeta que tinha antes e pego do amansa louco e amanso um louco aí. Esse é o cristão que dá valor à graça? Esse é o cristão que está cooperando para que não haja censura? Não. Quem está falando com vocês, irmão, é o pior dos homens. Eu uso as palavras do Paulo, uso para mim as palavras dele. O pior dos homens que digo a vocês, o pior deles ainda sou eu. Eu não estou me colocando no lugar de ser melhor do que ninguém. Mas, irmãos, a questão que Pedro está demonstrando para nós é, nós podemos ser convictos que estamos muito bem, mas diante de Deus nós estamos muito mal. Muito mal. A vida, irmão, ela é vivida, aliás, a vida é feita para ser vivida pela graça. Pela graça sois salvos. Pastor, mas como é que eu garanto a minha salvação? Então eu vou fazer bastante coisa boa. Vou começar a doar 1 milhão por mês para os órfãos. Amém? Amém? Você pode doar. Amém para doação, mas você não vai ser salvo pela tua doação. Você pode doar, irmão, R$1 milhão todos os meses para entidades que cuidam de idosos, por exemplo, né? Locais onde tem esses trabalhos com idosos, né? Que é um trabalho bonito. Você pode ajudar muito, muito, fazendo um trabalho muito lindo ali e falar assim, olha, e diga-se de passagem, tem muito cristão que não faz e muitas pessoas que até se constituem ateus que fazem. Coisas que muito cristão não faz e muitas vezes, quando faz, ainda fala... Ah, estou fazendo, solta foguete. Tem gente que faz coisas que você não tem ideia, irmão. Coisa grande mesmo. Então veja aqui a intenção de Pedro, que o coração do Pedro, ele não caiu num dia só. Ele recebeu avisos. Você vai recebendo avisos, você vai percebendo que a coisa não está legal. Você começa a olhar para o teu casamento, teu marido não te olha mais. Pastor, em outro tempo ele não me largava, agora o pastor nem me olha mais. Aí você começa a ver por quê. Está me traindo, seu sem vergonha. Aí vai falar assim, não, você agora eu chego em casa, você está todo dia com a camisa do Lula. O do Bolsonaro pode ser, não tem problema. Está com a camisa do presidente, está como é que fala, com a faixa do Rambo na cabeça, dizendo, eu sou a senhora limpeza. Tem que limpar? Tem, mas tem que ter o cuidado para o maridão também. Vamos fazer, vamos trocar, vamos inverter um pouquinho.
Vamos falar no caso do irmão. Ô pastor, meu marido está estranho, não sei o que está acontecendo com ele, o que aconteceu? Pois é, eu não sei o que está acontecendo. Aí você vai ver o que está acontecendo. O irmão está perdido, porque não tem uma conversa em casa, não tem um momento de família. Tudo dá traços, irmão. Por que um casamento acaba? Quem já foi num casamento? Pelo amor de Deus, quem já foi num casamento? Já foi? Eu já fiz alguns casamentos na minha vida. E vou falar para você que eu sempre perguntava, certeza? É isso que você quer? O Paulo falou, né? O que o Paulo disse? Ó, é bom que você fique sozinho igual eu tô. É melhor, mas já que você não quer, você não aguenta, então casa. Mas casou, fica casado. Não é o que a Bíblia fala? Estou aqui parafraseando, Jesus deu-nos muitos ensinamentos sobre. Agora, o que eu reconheço aqui, irmãos, é que o Pedro ele foi exemplo durante muito tempo, durante muitas situações. E agora você vê o Pedro dando exemplo, irmão, levando Jesus para casa. Irmão, você imagine a mulher do Pedro, como que ficou faceira quando o Pedro chegou com Jesus ali. A mãe morrendo. Você sabe que febre é uma reação do corpo por um problema que está escondido. Não é? Aí o Pedro, irmão, tem a sua casa feliz. A mulher do Pedro fala, puxa vida, eu casei? Mal. Era para você falar bem aí, tá? Casei bem ou casei mal? Poxa, salvou minha mãe ia morrer. Qual que é o homem que cuida da sogra? Só o Pedro mesmo. Não dá risada, irmão. Ó, Deus está vendo. Né? E ele tem toda a sua família, todos os amigos do trabalho, da pescaria, sabiam que o Pedro, ele era um cara diferente. Agora o Pedro chega um momento que ele está vendo, como diz, né? Está vendo a onça berrar, ele está vendo, né, a serpente maligna cumprindo o que ele veio para cumprir. Aí vem então, levam Jesus, e agora ele começa a seguir Jesus de longe. Pedro, vamos dizer que esses dias aqui aconteceram várias coisas, tá? Vamos trazer para os nossos dias, para o nosso cotidiano. Viu, Pedro, eu sempre te via você orando. Por que você não está orando mais, Pedro? A esposa do Pedro. Estou parafraseando, estou conjecturando com você. Imagine, por exemplo, o Pedro chegando alguns dias, hoje é dia de ir celebrar a Páscoa, é dia de fazer oração, dia de ir para a igreja. Vamos, Pedro? Ah, vai você, hoje eu não vou. Isso são o quê, irmãos? São sinais. Você não quer mais cultuar, você não quer mais orar, você não quer mais ler a Bíblia, você já não ama mais os seus irmãos. Se você escuta falar que o Marcelo deixou um bigode desse aqui, você já não ora mais por ele. Fala, Deus, tem misericórdia dele, ajuda ele, Senhor, olha o que ele está fazendo ali na cara dele, tadinho. Né? Marcelo é meu piá, meu filhão. Sabe por que eu falo para vocês? Que você começa a perceber a queda, você está vendo o sinal, mas não está fazendo nada. Poxa, o Marcelo está todo dia na igreja, ele fica um mês sem aparecer, quem de vocês acha estranho? Quem de vocês aqui? O Marcelo, vem aqui, Marcelo, para o pessoal de casa saber quem você é. Ó, o Marcelo está todo dia aqui, você não vê o Marcelo num domingo, você fala o quê? Morreu. Né? Jesus já levou, ressuscitou ele, lá está na glória com o Pai. Mas se o Marcelo não está bem, eu sou cooperador da obra de Deus? O que eu vou fazer? Ô Marcelão, o que está acontecendo com você? Ah, pastor, não sei, eu estou com umas vontades de tomar umas pingas aí. Pode acontecer isso? Com qualquer um? Pode. Não, pastor, eu estou com umas vontades de namorar aí, fazer um negócio estranho, sabe? Querendo casar aí, pastor, sabe? Eu estou com um desejo. Tá o quê? Tá amarrado? Tá solto. Tá amarrado, tá solto. Estou com uns negócios aí, pastor, sabe? Aí eu preferi sair, sabe? Ah, pastor, estou namorando agora, eu tenho que dividir o tempo com a namorada, sabe? Por isso que o Paulo falou, não casa, mas você quer casar? Mas você está vendo a pessoa que está tendo uma queda? Você está vendo a pessoa que está tendo um fraquejo ali? É um aviso para você despertar. Deus, vamos lutar pelo irmão. Vai lá, irmão. Você está de pé, né, irmão? Então tá bom. Né? São coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, que nós temos que estar alertas. Por isso que volta o 1 Coríntios 6, deixa marcado aí, não sai daí. 1 Coríntios 6, versículo de número 1, parte B. O que ele está dizendo? Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus. Ou seja, preste atenção na tua vida. Você está vendo que você está olhando com orgulho, você se acha melhor que os outros e você não está percebendo que isso está roubando a tua fé. Porque Jesus disse, Pedro, hoje, nessa noite, o capeta te levava.
Não sei se ia matar, não sei se ia cair, não sei se ele ia tomar pinga, não sei se ele ia trair a mulher, mas o Senhor lutou por ele. E naquele dia Deus disse: você recebeu hoje fé. Uma fé sobre... Não é uma fé só da leitura, que tem a fé, que a Bíblia diz, Hebreus 11:1, fé é, de sorte a fé é. Vixe, a fé é de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não, a fé, isso aí a fé vem. O que é fé, eu estou perguntando? Certeza das coisas que se esperam e a certeza do que não se vê. Isso é a fé. Então, Deus, essa é uma fé sobrenatural. Mesmo você não vendo, mesmo você não tocando, você continua cheio de fé. Amém, irmãos? Quem está cheio de fé, diga amém. Ô, pastor, eu estou com a fé. Só que essa fé é uma fé que você pode falar onde você quiser dela. Só que existe uma fé sobrenatural, que é a fé que o Espírito Santo concede. Que fé é essa? A Bíblia fala que o Espírito Santo acrescenta dons aos homens. Quem já leu isso lá em 1 Coríntios 12? Ele dá dons, ele acrescenta aos homens. E é essa fé que o Senhor deu. Olha, hoje eu lutei para a tua fé não cair, para a tua fé não desfalecer. Vamos falar a verdade, num culto como esse, você não acrescenta fé? Sim ou não, gente? Opa, se não for, eu tenho que pegar, né, abandonar os betos e ir embora. Você tem que receber fé, você tem que vir para a igreja, você tem que voltar diferente do que você chegou. Você não pode vir e ficar, o irmão hoje não veio, o ar-condicionado está muito gelado, o som não estava bom. A gente vem para um outro propósito. A gente vem para crescer. A gente vem para fazer o quê, irmão? Cooperar um com o outro, lutar um pelo outro. Mas nós somos muito individualistas. O Pedro agora, quando sente um receio, um medo, qual que é a primeira coisa que ele faz? Primeira coisa que ele faz no versículo 54, e Pedro seguia. O filho, quando não quer falar o que está fazendo errado, ele faz o quê, irmão? Ele corta o caminho do pai, vai dormir mais cedo. Quem já teve essa experiência em casa? Eu lembro de um dia que a minha mãe falou para mim assim: Jefferson, a hora que teu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. Não aguento mais você, piá, seu miserável. Ela falava assim, ela me xingava. Você vai me pagar. A hora que teu pai chegar, você vai ver. Eu falar, meu Deus, agora a giripoca vai piar. Agora o negócio vai ficar feio. Eu lembro que eu ia tomar banho mais cedo. Ia tomar banho 10 horas da noite. Tomava banho 6 horas da tarde. Chegava da escola, tomava banho. Colocava já um monte de calça. Quem já fez dessa estratégia aí? Oh, vocês são ninja também. Enchia de calça assim, irmão. E deitava, irmão. Parecia que estava com febre. Suava debaixo das cobertas, irmão. E não conseguia dormir, mas ficava assim, ó. Aí eu escutava. Esse piá, tem que pegar ele. Esse piá está sem vergonha. E não sei o quê, não sei o quê. E eu lá. Quem dá risada já fez também. Tentando fugir, irmãos. E ali eu lembro que inúmeras vezes, quando falava que o pai ia vir, meu Deus, aí o medo ficava sério, irmão. Tem gente que tem medo, mas não tem vergonha. Tem medo de ir para o inferno, mas não tem vergonha de pecar. Tem gente que tem medo de perder a salvação, de um dia perder a fé, mas não está vindo aprender da fé, não está orando mais, e ela vai vivendo uma vida assim, como se tivesse tudo normal. Vamos para o culto? Pois é, culto. Ai, meu Deus, aquele pastor fala porta, nós vai, nós vem, nós fumo. Aquele pastor nem falar sabe direito. Você já tirou os olhos do que você tinha antes. O pastor nem sabia falar antes, igual você hoje não sabe. Mas antes você escutava e falava, meu Deus, foi Jesus que falou comigo. Foi Deus que falou comigo. Porque aquilo, você vinha com a intenção real, verdadeira. Agora já mudou. Você já começa, tá tanto escândalo aí, que eu acho que eu até duvido até de quem está falando comigo hoje. E viver desse jeito é uma desgraça, irmão. Viver com dúvida de todo mundo é uma luta. Isso chama-se bipolaridade, né? Ela é uma pessoa, trata bem, mas quando ela começa a pensar sobre o que essa pessoa fez, ou pode fazer, ou ela pensa em fazer, ou ela acha que essa pessoa está fazendo, ela já muda. E o pior que a pessoa começa a seguir de longe, ela falta os cultos, ela já não ora mais, ela não lê mais a Bíblia. Só que o sinal, ele vai aumentando, os sinais vão aumentando, vai ficando. Quanto mais a pessoa se afasta, mais visível vai vendo que a pessoa está desviando. Versículo de número 55, e havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se também Pedro entre eles.
E esses homens que estão sentados se aquecendo são quem? Quem que vocês acham que está aqui? Vamos pegar a história. Jesus está apanhando, está sofrendo lá no Sinédrio. A Bíblia fala que daqui a alguns momentos vem quem, irmãos? Vocês querem que solte quem? Barrabás ou Jesus? Quem que eram os homens que estavam ali, irmão? Eram os pecadores, que estavam ali querendo um pecador do lado deles do que Jesus que vinha para salvar. Aí você vê a frase, o versículo diz para nós aqui, ó, e havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro também. Até uma frase que é meio clichê quando fala disso aqui. Você lembra quando o Uzá tocou na arca da aliança e morreu? Você lembra disso? Tem coisas que, pastor, mas ele foi segurar a arca da aliança para não cair. Mas não era para ele estar fazendo aquilo ali. A arca da aliança não se carregava de qualquer jeito. Tinha que colocar não podia colocar na carroça de boi. Era no ombro. Ah, pastor, mas para facilitar, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a Bíblia aqui, ó. Quem tem Bíblia assim, que você coloca o áudio ali? Tem assim no celular, Bíblia? Quem já fez colocar o áudio da Bíblia assim? Você coloca o áudio da Bíblia e começa a conversar. Não, eu leio a Bíblia todo dia. Aí pergunta, o que você leu hoje? Não lembro, mas eu li. Ela vai levando assim, sabe? Vai empurrando com a barriga. Eu fico pensando, né, irmãos, como que pode uma pessoa estar tão perto de Jesus e ao mesmo tempo estar tão longe? Você pode estar tão perto, mas tão longe. Agora o Pedro, além de se afastar de Jesus, Pedro agora senta junto com os pecadores, e a Bíblia fala que ali tinha um fogo, irmão. Irmão, a Bíblia diz que a língua, ela tem um fogo. Quem já leu em Tiago isso? Já leu em Tiago? A língua tem um fogo. Que fogo, pastor? Que é como um fogo que pode destruir toda uma mata inteira. Uma floresta inteira pode se queimar com o quê, irmão? Com a língua. Uma vida pode ser destruída com a língua. As nossas palavras podem mudar. Então, assim, se alguém está falando alguma coisa que é sobre a salvação, sobre Jesus, vai acrescentar, vai melhorar. Mas tem alguém ali que está falando uma coisa totalmente contrária, aquilo ali vai fazer o quê, irmão? Vai acabar ainda mais. Você já não está bem. Você já não está bem espiritualmente. Aí você começa a ouvir música mundana. Quando eu falo música mundana, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas você começa, por exemplo, antes você escutava lá, chegou a furar o CD do missionário. Estou seguindo, tchururu. Ixi, irmão, vocês estão igual eu, são tudo cantor. Estou seguindo, tchururu. Agora tá lá, irmão, né? Foi no risca-faca que eu te conheci. Verdade, irmão. Não, pastor, aqui não tem mais CD, sabe? Eu já cansei de ouvir a palavra. Aí eu ponho no rádio aqui, daqui a pouco está no mercado, começa a tocar aquela música, está escutando no rádio, daqui a pouco está no mercado cantando, né? Aí o pastor passa, pastor, essas músicas, né? Misericórdia. Mas já está onde? Já está no coração. Ela vai se aquecendo com essas coisas. Ela vai gostando de ouvir aquilo. Assim como as amizades. Ela começa a ter uma amizade. Nossa, pastor, os amigos da igreja são tudo xarope. Não é assim que os jovens reclamam às vezes, irmão? Não é assim, Nato? Você é líder de jovem com a Priscila aqui? Os jovens, pastor, eles são tudo xarope, são tudo chato na igreja. Porque não sei o quê. É mais legal lá, pastor. Olha, eles fazem dança do TikTok lá. Vamos fazer TikTok também. Né? Daqui a pouco está lá, tudo perdido, irmão, sabe, sem consciência, sem entendimento, daqui a pouco não está respeitando pai e mãe. A coisa é avisos que a vida vai dando. Aí o Pedro se assenta e começa ali, irmãos, Pedro passou com Jesus durante 3 anos. Qual foi o dia que Jesus condenou Pedro? Teve um dia que Jesus condenou, Pedro, seu miserável, você vai para o inferno, acabou para você, vou caguetar você para o Senhor. Senhor Deus, pode mandar um raio do céu e destruir o Pedro, porque o Pedro não tem jeito. E olha que Jesus tinha motivo. Ele fez isso algum dia? Versículo 56. E como certa criada, vendo-o estar assentado neste fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Leia bem alto. Porém ele negou-o, dizendo... Irmão, o amigo Jesus durante 3 anos nunca derrubou o Pedro. Na primeira sentada que ele dá com pessoas estranhas, já compromete o Pedro. Tem diferença ou não, gente? Tem. Total. Queria eu ter mais 1 hora para pregar, mas meu tempo já acabou. E o que eu quero concluir para você, passa 1, passa 2, passa 3, na 3ª vez que ele nega Jesus, ele consegue ter como testemunha ocular. Jesus olha para ele, ele olha para Jesus, e ele sai para fora e faz o quê, irmão? E chora. Mas chora. Um choro doloroso.
casamentos acabam, todo mundo parece que está tudo feliz, né, irmão? Mas só sabe a dor que tem aonde? Dentro do peito. A ausência do marido, a ausência da esposa. A ausência de estar na casa de Deus. Quantos já não estiveram do seu lado aqui nessa igreja? Quantos já estiveram com você do seu lado aqui e hoje não estão mais? E é triste dizer isso para você, que eu imagino, por exemplo, irmão, Pedro sem vergonha, né, irmão? Falar que não conhecia Jesus. Porque, irmãos, uma coisa é você falar assim, ó, eu sou dos deles. Não, quem tem que morrer é Jesus, né? Mas ele podia, no mínimo, falar assim, ó, gente, desculpa aqui, deixa eu sair daqui. Não é o que ele podia fazer? Só que ele, por medo, ele estava no lugar errado, ele disse, não sei nem quem é. Aí você para e pensa, irmão, você consegue imaginar esse choro amargo do Pedro passando aqui um vídeo? Ó, um vídeo MP4, 5 minutos, teaser, rapidinho. Ele andando por cima das águas, ele vendo a transfiguração, ele vendo o carro novo chegando na garagem, ele vendo concluído o curso da faculdade, ele vendo um filho que estava morto ressuscitar, ele vê um câncer que o médico disse que tem 3 meses para você morrer, e o câncer sumir inexplicavelmente. Passar assim no seu rosto, assim, ó, sabe? Meu Deus do céu, um dia a mulher foi embora, mas Deus trouxe ela de volta, e hoje nós temos uma família. Em outro tempo da minha vida, pastor, eu era um miserável nessa vida. Passa um vislumbre assim. Porque eu estou fazendo o quê? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler só o versículo 1 aqui. Vamos por inteiro aqui o versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Você conseguiu nesse culto, nessa mensagem, reconhecer a sua vida? Você parou, em algum momento da pregação, você reconheceu você nessa vida? O que Deus fez por você, de onde Deus tirou você, o que você era e como você é hoje. Eu não falo de situação financeira, nem da tua casa boa que você tem, que Deus abençoe muito você. Mas você consegue enxergar o ser humano que você era? Aí você vê agora, olhando para isso aqui, você consegue ver o Paulo falando isso aqui, gente, a intenção dele não é exortar brigando, mas com a intenção de que nós, tudo que recebemos de Deus, nós não venhamos desprezar em algum momento da nossa vida. Eu vou pedir, por favor, tem como pôr para mim a versão NTLH. Pode fechar a sua Bíblia. O meu tempo já se acabou. Eu vou agora fazer uma leitura até o versículo 13. Aí eu vou ler bem devagarzinho, e você lê comigo na tela aqui, porque essa versão é a nova tradução da linguagem de hoje, tá? É mais simplificado. Por favor, preste atenção aqui, tá bom? Vamos lá. Portanto, nós, como companheiros de trabalho, no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem que Deus diz: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, ou seja, no dia que eu precisei, eu atendi seu pedido e te socorri, quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Famoso ditado: não posso ajudar? Não atrapalho. Pelo contrário, olha só o que ele diz: eu não atrapalho ninguém, mas eu ajudo. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos o quê? Servos de Deus, suportando tudo. Ó, por favor, eu vou ler agora, nessa leitura agora, eu quero que você preste atenção, que isso aqui são dicas de como você tem que se portar a partir de agora, tá? Suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e muitas vezes até sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Digam amém. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus.
temos as armas que usamos, tanto para atacar, como também para defender. Somos o quê? Elogiados e ao mesmo tempo somos caluniados. Alguns até chegam a nos insultar, outros falam bem de nós. Somos então tratados como pessoas mentirosas, mas também falamos mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora todos saibam quem somos. Diga amém. Todos sabem. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Aleluia! Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas, para que não temas nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, agora eu digo por gentileza, queridos amigos de Pato Branco, amigos de Pato Branco, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês. E abram completamente o coração de vocês para nós. Diga graças a Deus. Irmão, eu consigo entender esse descrito desse que nós fizemos agora, esses 13 versículos. Eu consigo perceber o Paulo dizendo, gente, olha, nós estamos fazendo a nossa parte. O que está faltando é cada um entender o que é a graça de Deus em sua vida e cooperar. Em que nós estamos ausentes? Fala comigo essa frase. Em que estou faltando com Deus? Pensando nessa frase, fecha os seus olhos e curva a tua cabeça. Pai querido, somos em tudo tentados, em tudo passamos tremendas lutas. Somos vistos até por familiares nossos. Há casos extremos, ó Pai, que até dentro da casa, até na família, meu Deus, há críticas do filho, do marido, da esposa. Casos tristes, ó Deus, de que somos muitas vezes afligidos, até mesmo pensando em desistir, porque parece que a luta não vai ter fim. Mas quando eu começo a olhar para mim, Pai, eu vejo que o resultado de tudo que eu estou vivendo hoje é a minha fraqueza. É a minha fraqueza, Pai. É saber que João 14, 26, o Senhor disse que o Espírito Santo nos ajudaria com todas as palavras. Mas ainda é prazeroso para nós ouvir amigos, ouvir pessoas que se dizem pastores, porque a Bíblia diz dos falsos mestres, mas não amam as ovelhas, são na verdade como lobos disfarçados, para enganar as ovelhas do Senhor. Jesus, não permita em mim, não permita neste ministério a qual congregamos, não permita, meu Deus, que o ministério dessa família, porque o primeiro ministério que recebemos quando conhecemos Jesus é a nossa casa. No caso do marido a esposa o marido, os pais os filhos os pais. Meu Deus, práticas que estão sendo negligenciadas. Orando quando sobra tempo. Falamos coisas, ó Deus, muitas vezes não praticadas. Determinamos que tais pessoas deveriam fazer, mas nós mesmos não fazemos. Jesus, eu quero que assim como Pedro, Pai, ele teve uma chance. O Pedro teve uma chance. Ele teve uma oportunidade. Ele teve, Jesus, a oportunidade de voltar. Ele chorou,
Ele sentiu a dor. Ore, meu irmãozinho. Essa é uma hora tão importante para você. Ele reconheceu que estava falho, errado. Fala com Deus. Reconheça: Jesus, eu falhei, eu sei, tudo o que está acontecendo é culpa minha. Mas Ele está lhe dando uma oportunidade. Pedro, ele, no dia que Jesus ressuscitou, ainda incrédulo, ele foi procurar peixes no mar. E Jesus mais uma vez chama ele, findando uma obra, meu Deus, que durou 3 anos para uma conversão verdadeira. Talvez até hoje você ainda não conseguiu se libertar completamente. Você continua ainda tendo desejos, vontades, em voltar a práticas de outrora. Por isso ainda talvez você não encontrou a salvação, a alegria para viver. Porque você não acorda mais com alegria de manhã. Porque você não acorda mais motivado. É porque você perdeu o prazer da salvação. Davi disse no Salmo 55, ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação, e ponha dentro de mim um espírito manso e reto, e um espírito voluntário, ou um espírito cooperador. Talvez seja essa a direção que você precisa caminhar. Os trilhos que o trem está caminhando agora é onde você tem que orar. Dizer: Senhor, eu quero deixar o orgulho de lado, eu quero deixar a dureza do meu coração, eu quero deixar as coisas que falaram para mim, ou coisas que os meus olhos viram e me fizeram cair, me fizeram perder a fé, me fizeram desanimar, me fizeram me tornar uma casca, eu tenho uma visão dos outros que sou crente, mas dentro de mim eu estou sujo. O Senhor é Deus, ó Pai, para mudar todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele exortou, assim como também agora, meu Pai, tomo dessa autoridade para exortar a tua igreja. Não faça da graça algo em vão. Faça agora como se você pudesse lembrar daqueles momentos que você estava naquele processo de conversão, naqueles dias que você disse: eu não tenho como viver sem Jesus, eu quero me batizar, eu quero falar de Jesus para todo mundo. Lembre desses dias que você dizia: o meu coração é do Senhor. Ore, pai, ore, mãe. Ensine seus filhos a orar, ensine-os que eles precisam de Jesus. Ensine, mostre com o seu testemunho que muitas vezes você é apedrejado, você é zombado, mas você continua firme em Jesus, ligado no propósito. No entanto, que Pedro se levanta e se torna o pregador que numa pregação, na primeira pregação que ele fala de Jesus, foram 5.000 almas, 3.000 almas se converteram. Aleluia! Que seja assim também, meu Pai, na vida deste povo. Não importa. De você, se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Cante junto. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você.
Coloque-se de pé no seu lugar e cante. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande. Com a mão sobre teu coração, Pai querido e Pai amado, colocamos, ó Deus, toda a nossa dependência no Senhor. Meu Pai, onde estávamos falhando a partir de hoje, Jesus, peça ao Espírito Santo, me ajude a melhorar, Pai. Me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude a ser um cristão verdadeiro. Meu Deus, nós sabemos que existem as amarras do inferno que ainda tentam prender essa pessoa, que tentam amarrar a vida dessa pessoa. Nós levantamos a nossa fé em oração agora e dizemos que todas as amarras do inferno, todas as doenças, todos os desejos de continuar no pecado, na transgressão, nós oramos agora e dizemos: sai da minha vida. Ora, jovem, ore a Deus agora, diga a Deus: tira esse sentimento ruim do meu coração, tira esse sentimento que nada vai dar certo, tira esse sentimento que eu nasci para sofrer. Em nome de Jesus Cristo, seja quebrada agora toda a autoridade que Satanás recebeu, toda a força do inferno que foi colocada contra essa pessoa. Eu determino, eu exijo agora, em nome de Jesus Cristo. Eu não peço, você sabe, maldito Satanás, que você não tem poder contra o pedido de perdão, você não tem poder contra o nome de Jesus Cristo, e no nome de Jesus eu declaro essa pessoa livre das práticas, das atitudes, tudo que você fez, tudo que você era, passou, nova criatura você é, em nome de Jesus. Seja livre, todo mal, toda doença, toda enfermidade moral, física, toda enfermidade que faz essa pessoa ser depressiva, angustiada, ela não consegue tratar as pessoas bem, é o orgulho. Eu digo: saia agora. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, diga: sai esse orgulho da minha cabeça, sai esse sentimento de prepotência, de arrogância, em nome de Jesus. Eu não quero mais, ó Deus, ser contaminado pelos pensamentos dos hipócritas, eu não quero ser contaminado pelos ideais, por teologias bíblicas, teologias de homens que falam de coisas, ó Pai, que não são concernentes ao Evangelho. Não quero estar ligado mais a coisas que me afastam do Senhor. Eu quero a tua presença, oh Espírito Santo, ensina-nos a orar como convém, e em nome de Jesus, todo mal, tudo que não presta, sai das nossas vidas, em o nome de Jesus. Faça uma busca agora, diga a Deus: vem me encher, ó Pai. O teu amigo Espírito Santo de Deus está disposto a te abençoar, ele quer encher o seu coração, ele quer te fazer você uma nova pessoa. Ori alaba canta raba cherebe canta labaraba siribe canta lá. Ori alaba canta raba cherebe canta raba cherebe canta labara siribe canta. Ore, volte a orar na língua dos anjos, como outrora você foi cheio, você foi cheia. Ori canta laba siribe canta labaraba cherebe canta labara. Ori canta raba cherebe canta labaraba cherebe canta labaraba siribe canta raba cherebe. Vem, Espírito Santo de Deus, vem como um bálsamo, vem com a tua unção sobre nós. Oh Jesus, vem neste lugar, ó Deus, vem com fogo santo, vem com brasa viva tirada do teu altar. Toca nos lábios dessa irmã, toca nos lábios desse irmão, toca Jesus no coração, quebranta, aleluia. Vem neste lugar, Jesus, com tua glória, Com tua glória, com tua glória. Vem nesse lugar, vem Jesus sobre nós, vem nesse lugar. oh, vem nesse lugar, com tua glória e com tua glória. Espírito Santo, meu amigo, Faça deste louvor a tua oração. Espírito Santo, meu amigo, vem nesse lugar, vem nesse lugar.
querido e Pai amado. Esse é o propósito, ó Deus, do nosso coração. Ser teu amigo. Estar todos os dias com o Senhor. Meu Deus, os teus avisos têm sido claros para nós. Nós te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a não escandalizar a tua palavra. A não ter, ó Deus, a tristeza de ser impedido de pregar por causa dos maus testemunhos. Ajuda-me, Jesus, a permanecer no Senhor, guardado e protegido na sombra do Onipotente. Assim, Jesus, colocamos o nosso coração nas tuas mãos, em nome de Jesus. E nós que cremos dizemos, vamos aplaudir Jesus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Precisamos cada dia mais entender, irmãos. O Espírito Santo está sempre nos alertando, nos ensinando. Vamos ficar na palavra de Deus e vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor, os amigos de casa, fiquem na bênção de Deus. Este culto, ele também é transmitido para as pessoas na TV, então eu espero você um dia esteja com a gente aqui na rua Silveira Martins, número 44, no centro de Pato Branco. Estamos todo dia tentando, de todas as formas que Deus tem nos ensinado, a cooperar para que Deus possa levar salvação para dentro da sua casa também. Quem crê nisso, diga amém. Que Deus entregue salvação dentro da sua casa também, em nome de Jesus. E assim como agora nós tivemos essa alegria, essa mensagem, louvor, que a presença de Deus também esteja em sua vida e em sua casa. Esperamos muito em breve que você também venha fazer parte desses cooperadores, ministros de Deus, que querem sim levar sua família à salvação e querem conhecer Jesus, querem receber a salvação em sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na graça de Deus, vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe.